Olá, pessoal! Então hoje nós vamos fazer nossa aula mais completa sobre fibromialgia e dar umas dicas de tratamento, tá? A gente veio falando essa semana sobre a fibromialgia, falamos sobre a interferência dos fungos, a importância do intestino, então, nessa doença, falamos que é uma mitocondriopatia, então já ficou a dica aí que a gente precisa otimizar as mitocôndrias. Falei para vocês de um ativo muito interessante que é a creatina, e hoje a gente vai falar do começo ao fim aqui, entendendo a fibromialgia, tá? E aí no final a ideia é passar algumas informações para que vocês possam ajudar os pacientes. No sábado eu vou mostrar um caso clínico, uma paciente minha com fibromialgia, e domingo a gente tem a live para tirar dúvidas sobre este assunto. E aí encerramos o assunto fibromialgia e semana que vem começamos a artrose, tá bom? Então vamos lá. Só recordando aqui, então, quem já viu, né, eu fui dando algumas dicas. Então, o conceito da fibromialgia, ela é uma síndrome dolorosa, não inflamatória. Quer dizer, pode existir um pouco de inflamação no organismo? Sim, mas aquela dor localizada que o paciente sente não é uma dor inflamatória, como acontece em outras patologias. E até falei para vocês no primeiro vídeo que fibromialgia é um estado de saúde, né, que não é uma doença em si, que essa dor crônica nos músculos pode ser causada por outros gatilhos que a gente precisa muitas vezes tratar. Então, ó, é uma síndrome dolorosa, não inflamatória, caracterizada por dores musculoesqueléticas, difusas e crônicas. Difusa é quando não é localizado, né? Pode ter hoje uma dor nas costas, amanhã uma dor na perna, no braço, e essa dor vai mudando de músculo. Além desse sintoma de dor, que é o principal, a gente tem esse paciente apresentando fadiga, distúrbios do sono, rigidez matinal, acorda como se tivesse travado, né? Os membros, assim, tem que esticar, parestesias de extremidades, né? Que é aquela dificuldade de alteração na sensação, né? E sensação de edema. Distúrbios cognitivos e dor em pontos específicos sob pressão. Então, vou mostrar aqui que uma das formas de você identificar a fibromialgia é pressionando os tender points, uns pontos específicos no corpo, tá? Não é uma doença, então, eu já tinha falado isso, é um estado de saúde. Existem várias doenças que causam a fibromialgia, por exemplo, problemas na tireoide, depressão, ansiedade, problemas no músculo e articulações, e ainda falamos do intestino, falamos da importância do intestino também essa semana. É um problema de saúde que demora a ser estabelecido, por quê? Porque é necessário você fazer eliminação de outras causas. Então, quando alguém tem dores, começa a apresentar dores, geralmente acaba indo no reumatologista. Por quê? Porque o reumato vai identificar se é alguma outra doença que também produz dor. E aí ele vai solicitar exames de sangue, muitas vezes exame de imagem, para eliminar a possibilidade de outra doença, tá? E aí quando ele não encontra, então, um outro motivo claro para a causa daquelas dores, aí é classificado, então, como fibromialgia. E, claro, é feito o teste, né, de apalpar ou de pressionar os tender points. Geralmente, os testes para confirmar, envolvem apertar pontos específicos pelo corpo. Vamos lá para ver a importância desse tema. Por que eu escolhi, ou por que as pessoas, né, têm perguntado sobre? Porque existe 5% da população americana, por exemplo, e 10% da população brasileira tem fibromialgia. E é uma coisa que acomete as pessoas geralmente entre 30 e 60 anos. No Brasil é a segunda doença reumatológica mais frequente. Tem a prevalência de 2,5%. E ela tem uma duração de 7 anos. E ela não é uma coisa constante. Ela pode, por exemplo, começar a se agravar, aí fica um período onde a pessoa sofre bastante, aí de repente ela regride um pouco, dá aquela trégua, e a pessoa melhora a qualidade de vida, de repente faz uma crise, e assim vai seguindo a vida. Aí vem as causas, né? Então vou falar aqui da etiologia mais convencional, tá? Então a etiologia é ainda desconhecida, apresentando diferentes formas nos diferentes pacientes. Então,
Quer dizer, eu posso ter mais de uma causa, é uma doença multifatorial, tá? E a medicina desconhece a origem da doença, mas sabe-se que alguns fatores podem desencadear ou piorar o quadro. A ansiedade, a depressão, as doenças inflamatórias musculares e articulares, os distúrbios hormonais e particularmente os distúrbios da tireoide. Então esses são os fatores de risco que podem desencadear a fibromialgia. Tá? Muitas vezes a pessoa vai ter que ter uma propensão já para aquilo e às vezes é uma soma de fatores. Tá? Por isso que é interessante, você pode e deve, né, tratar a doença de forma mais completa possível. E não é muito o que a gente vê, tá? Então vamos lá, os critérios, foi em 1990, então o Colégio Americano de Reumatologia estabeleceu critérios para a classificação. Então o primeiro critério é uma história de dor difusa, que se for uma dor localizada, pode ser uma artrite, uma artrose, pode ter algum outro problema. Então ela tem essa característica de ser dor em vários lugares. Então olha só, para ser considerada difusa, dor em ambos os lados do corpo, dor acima da linha da cintura e dor abaixo da linha da cintura, então um dia dói a perna, outro dia dói o braço, as costas. É necessária a presença concomitante de dor em esqueleto axial, que é a coluna cervical ou torácica anterior, ou dorsal ou lombar. Então, algum desses pontos tem que doer também. Nessa definição, a dor em nádega ou ombro é considerada como dor para cada lado envolvido. A dor deve estar presente em pelo menos 3 meses e dor lombar é considerada como segmento inferior, tá? Então, essa é uma das características que a gente tem que ter. Outra coisa. Segundo, então, né, presença de dor. Então, aqui, história de dor difusa e presença de dor em pelo menos 11 ou mais dos 18 tender points. Pode ser feito a medida com uma coisa chamada dolorímetro, que é um aparelhinho, ou palpação manual, que daí qualquer pessoa pode fazer. Aqui, se for usar o aparelho, aí ele fala aqui o quilograma força, que é para colocar no aparelhinho. Mas no dedo você vai pressionando, muitas vezes a pessoa, você pressionou de leve, não é muita força isso, tá, gente? E a pessoa já relata uma dor muito aguda e muito incômoda. Então é uma dor crônica por mais de 3 meses também para ser classificado como fibromialgia. Aqui então estão as áreas do lado esquerdo e do lado direito, onde a gente vai fazer a pressão, tá? Então aqui tem uma figurinha aqui, para ficar mais fácil de visualizar. Então, quando ele fala ali, mandíbula, tá? Mandíbula, ombro. Então, você vai descendo aqui na figura, mandíbula naquela região lateral, ombro. Tem todos os tender points aqui. Tem até um videozinho no YouTube, pessoal, que mostra um médico lá fazendo o exame, tá? A gente pode aprender a fazer para confirmar algum diagnóstico, ou tirar a dúvida de alguma pessoa. E aí a gente tem a escala de gravidades, tá? Então a gente faz o tender points ali, vai marcando aqui aonde que a pessoa apresentou. Lembra que tem que apresentar dor em mais de 11 pontos, né? 11 ou mais pontos. Marque a gravidade dos sintomas conforme se sente nos últimos 7 dias. A gente pode usar essa escala de gravidade de sintomas. E a gente pode usar a escala de EVA, uma escala de dor, tá? Uma aluna minha que fez o TCC sobre fibromialgia, a gente acabou usando a escala de EVA para ver o antes e o depois de um determinado tratamento, tá? Então, qual era a sua dor de 1 a 10? Pode fazer essa pergunta para o paciente, né? Qual a sua dor de 1 a 10 hoje? Minha dor sendo 10 a dor que mais sentiu na vida, a dor pior da vida, e 0 sem dor. Aí a pessoa vai classificar. Aí você passa um tratamento ou um medicamento, ela utiliza, e você repete a escala depois de um tempo, para ver se houve melhora, tá? Digo para vocês que o tratamento convencional, que a gente fez isso para avaliar tratamento com gabapentina, que é um dos fármacos que a gente o Estado fornece para tratar dor crônica, não é só para fibromialgia, é um medicamento para dor. E os pacientes tinham dor considerada entre 7 e 8, e eles conseguiram baixar nível de dor para
6, se não me engano, tá? Eles conseguiram baixar 1 grau a dor só com o medicamento. Então, é uma forma de avaliar tendo essas escalas. Nessa escala aqui, você vai avaliar os outros sintomas além da dor, ó. Então, fadiga, cansaço ao executar atividades. Qual que é o seu cansaço? 0 é quase nada e 3 sendo o máximo de cansaço, muito cansado. Sono não reparador também, sintomas cognitivos e sintomas somáticos, tá? Então, aqui também você pode avaliar em que grau de fibromialgia que essa pessoa tá. Será que está muito grave? Será que está menos grave? Dá para usar essa escala também. Qual é o tratamento convencional, né, pessoal? Envolve o uso de analgésicos, anti-inflamatórios e relaxantes muscular, como primeira escolha. Então, aí o paciente vai sendo observado na sua evolução. Ah, não funcionou. Bicha, continuou com dor. Aí vocês sabem que vai entrar os antidepressivos. Os antidepressivos, eles visam aumentar a serotonina, principalmente. Serotonina, ela é um analgésico natural, junto com os opioides, tá? Junto com as endorfinas que o corpo produz. Então, tem a substância P, que é produzida pelo nociceptor, que é o receptor de dor, que provoca a dor, e a gente tem a serotonina e os opioides para analgesia, para combater a dor. Então, a ideia, né, no tratamento é aumentar a serotonina, visando a melhora desse sintoma analgésico para inervação, tá? Então, a serotonina é um analgésico que atua em inervação. E também, outra coisa, aquele sintoma que o paciente tinha de ansiedade, depressão, para tentar ajudar também nesses sintomas. E qual é a etiopatogenia, ou seja, quais são os prováveis desequilíbrios que a gente vê convencionalmente se falar. E os sintomas decorrentes de alterações dos mecanismos de modulação da dor. Então, qual que é a teoria que predomina, pessoal? Que existe uma baixa de serotonina, acabei de falar, né, dos analgésicos naturais nesse organismo, e essa baixa provoca, então, uma sensibilização. A pessoa fica mais sensível à dor. Por exemplo, tem um limiar de dor que a gente chama. Se você vai cumprimentar alguém, vai apertar a mão daquela pessoa, dependendo da força que é aplicada, você identifica como uma coisa não dolorosa, dependendo da força, já começa a ficar dolorosa. Quando a pessoa está sensível ou hipersensibilizada, no caso desses pacientes que têm menos serotonina, às vezes uma força que era só para cumprimentar ali, que não ia machucar, já desencadeia uma sensação muito grande de dor. A gente diz que o limiar da dor, ele diminui. Então, se você encosta às vezes na pessoa um toque que era para ser bom, muitas vezes desencadeia a dor nessa pessoa, tá? Isso seria decorrência dessa modulação da dor alterada, tá? E a predisposição genética é sugerida em alguns estudos. Fatores psicológicos contribuem significativamente, que é aquilo que eu falei da depressão e da ansiedade sendo gatilhos. Então, isso é o que é considerado normalmente pela medicina para tratar a fibromialgia. Uma coisa que eu quero falar ainda a respeito da serotonina. Então, a serotonina, tá vendo a figura aqui da direita? A gente está construindo a serotonina aqui, tá? E no final a gente tem a formação aqui da melatonina. Então, assim, se existe uma baixa de serotonina, ó, aqui é o triptofano, vamos entender a figura, né? Então, eu tenho o triptofano, que é o aminoácido precursor da serotonina, sofre ação de uma enzima, é transformado em 5-hidroxitriptofano, sofre ação de mais uma enzima e vira serotonina, tá vendo? E a serotonina, à noite, quando você deixa o teu quarto bem escuro, sem nenhuma luz, né, começa o repouso, começa o sono, ela vai ser transformada em melatonina. E aí você vai para o sono profundo, o chamado sono REM, que é o sono reparador. Então veja aqui na figura à esquerda tem as fases do sono, né? Então sono leve, aí vai aumentar, respirar, aí vai o estágio 2, vai o estágio 3, não vou ficar lendo para vocês, né, pessoal? E esse é o sono adequado, onde a gente chega no estágio 4 e 5 de sono reparador. Então, quem tem fibromialgia,
e tem baixa serotonina, e não é só quem tem fibromialgia, né? Qualquer pessoa que tenha baixa serotonina não vai produzir, talvez, melatonina na quantidade adequada. E aí começa a ter um comprometimento do sono, e aí vem aquele sintoma de fadiga crônica, tá? Então, vão observando, porque tudo isso que a gente está falando são coisas que a gente vai ter que coletar as informações do nosso paciente para ver o quanto ele tem esse distúrbio, qual os distúrbios que predominam, aqui a tabelinha, né? O que mais incomoda ele, além da dor, claro, para a gente poder depois tratar, tá? Então, provocar o aumento da produção da serotonina é uma boa ideia. Se ele já vem muitas vezes tomando antidepressivo, mesmo assim, eu estudo o caso do paciente para ver a possibilidade ou a necessidade de colocar um 5-hidroxitriptofano para ele. Para quê? Para ajudar a aumentar a síntese de serotonina. Outra coisa, melhorar a função intestinal. Por quê? Porque o intestino produz serotonina, ok? Então, se o meu intestino tiver desbiótico, tiver ruim, pode comprometer a produção de serotonina também. Beleza até aqui? Estamos compreendendo quais são as teorias que predominam na fibromialgia? Então, uma teoria é essa de sensibilização por baixa serotonina, tá? Outras teorias nós vamos ver agora, tá? Então, aqui, ó, bioquímica da doença. Então, quer dizer que existe um desequilíbrio de serotonina e substância P? Sim, tá? Existe uma baixa serotonina. Um comprometimento da microcirculação? Quem viu aquela aula que eu postei de mitocondropatia, aqui ó, mitocondropatia como causa, tá? Principal que a gente considera na ortomolecular, principal causa que deve ser tratada, porque os tratamentos convencionais não tratam. Se você for observar, eles vão tratar dor, tá? Eles vão colocar bastante analgésico e tudo mais, e vão tentar elevar o nível de serotonina colocando um antidepressivo. Mas a questão da microcirculação e da mitocondriopatia e dos gatilhos intestinais, muitas vezes não é tratado, tá? E aí a gente tem que entrar aqui com ajuda para esse paciente. Ah, mas eu posso tentar elevar serotonina e melatonina no meu paciente? Claro que pode e deve, porque se essa for uma queixa dele, ele ainda continua dormindo mal, mesmo utilizando, né, o tratamento da alopatia, você pode contribuir, tá? Mas a novidade que eu quero trazer para vocês, e a gente já veio falando, são essas outras janelas que estão abertas e que precisam ser tratadas por alguém, tá? E que vão fazer toda a diferença. Então vamos lembrar lá, a gente falou de mitocondriopatia essa semana, falamos, né? Se você quer ver especificamente sobre isso, eu fiz um videozinho aqui no canal, chamado fibromialgia e mitocondriopatia. Vamos relembrar para quem não viu aí o que é a mitocondriopatia. É onde você tem uma deficiência na produção do ATP, tá? A mitocôndria desse paciente não produz ATP de forma suficiente. Por quê? Aí tem 3 coisas aqui que eu coloquei para vocês aqui, ó. Síndrome fúngica. Primeira aula dessa semana eu falei para vocês o seguinte, que existem vários estudos mostrando que pacientes com fibromialgia têm fungos a mais no organismo. Eu li um estudo, inclusive, que eles usam marcadores urinários para fungo, e o paciente de fibromialgia chegava a ter 40 vezes mais esse marcador do que uma pessoa sem fibromialgia. Todos nós temos fungo oportunista no nosso organismo em alguma concentração, pessoal, tá? Principalmente a cândida. Então, o que a gente observa aqui? Por que a síndrome fúngica causava mitocondriopatia? O que ela faz? Primeiro vídeo dessa série de fibromialgia mostrei para vocês, também vale a pena assistir se você não viu ainda, tá? Que o fungo, ele acaba produzindo ácido tartárico, que atrapalha o ácido málico no ciclo de Krebs. O que é o ciclo de Krebs? É a forma que a nossa mitocôndria utiliza, é uma série de reações enzimáticas feitas pela nossa mitocôndria para transformar a glicose em energia, em ATP. Então, o nosso corpo, nossa célula, ela precisa de ATP para sobreviver. E não existe como estocar ATP.
Existe como eu fazer estoque de glicose, de gordura, de proteína, mas o ATP ele tem que ser constantemente produzido. Por isso que esses ciclos de produção de ATP têm que ser ótimos no nosso organismo, tá? Porque senão a gente vai ficando com baixa... se era para formar 38 ATPs no ciclo de Krebs e eu começo a formar 36, 35, vai chegar uma hora que a conta não fecha, que a minha célula vai ficar com baixa concentração de ATP e pode causar morte da célula. Uma das causas da morte da célula é baixo ATP. Então, a síndrome fúngica, a presença de fungos, produz ácido tartárico que atrapalha a utilização do ácido málico no nosso ciclo de Krebs. Então, veja essa aula sobre síndrome fúngica, que tem coisa interessante lá para comentar. Então, uma das coisas que a gente tem que avaliar no nosso paciente é o intestino. Mas por que essa síndrome fúngica está onde? É no intestino. Existe um aumento da Candida albicans lá no intestino. Por que ocorre isso? Antibiótico. Quanto antibiótico você já tomou até hoje na sua vida? Tá? Quanto antibiótico se usa, né, muitas vezes desnecessariamente? Você sabe que existe um uso irracional de antibiótico. E aí você usa o antibiótico para matar alguma bactéria, alguma infecção do teu organismo, e ao mesmo tempo você destrói microbiota intestinal, aquelas bactérias boas que estão no teu intestino, tá? Te defendendo, ajudando na digestão e modulando a sua imunidade. É isso que eu quero que vocês lembrem do intestino. O intestino é um órgão imunológico. Vou fazer uma aula só para falar de disbiose, tá? Então você deixa esse intestino, mata essas bactérias, o que vai acontecer? Vai aumentar um espaço para crescimento de fungo, porque o antibiótico não vai matar fungo, concorda comigo? E aí o espaço está vazio, porque terreno vazio é invadido sempre por alguém. O que acontece com você com o intestino disbiótico? Pode acontecer de crescer fungo, ainda mais se você tem um tipo de alimentação que proporciona esse crescimento. O que fungo gosta muito? Açúcar refinado. Então, se você consome muito açúcar refinado, toma muito antibiótico, tem uma alimentação ruim, baixa concentração de fibras, muito leite, muita coisa inflamatória, com certeza algum grau de disbiose você tem. E as pessoas acabam virando num ciclo vicioso, né? Toma antibiótico, prejudica o intestino, a imunidade fica ruim. Daqui a pouco mais antibiótico, mais prejudica o intestino, a imunidade, né? E fica pegando infecções, reinfecções, tá? Pessoas que têm candidíase de repetição, que tem fungos no organismo, na unha, na pele, micose, e volta e meia fungo no cabelo, e nisso é um alerta ligado para fungos no intestino, tá? Beleza, então já sabemos que mitocondriopatia pode ser causada por presença de fungo. Ah, mas eu vi no vídeo que pode ser genético. Sim, existem fatores genéticos, mas eu falo uma coisa para vocês, pessoal. Os estudos mais comprovam, quanto mais a gente faz, mais a gente vê que o ambiente, os hábitos de vida, então entra aí hábitos alimentares, hábitos, sedentarismo ou não, tudo que a gente faz, enfim, na nossa vida, interfere muito mais no nosso organismo do que a genética. É 90% hábito, 10% genética. Alguma pessoa ou outra é muito azarada e realmente, mesmo ela tendo um hábito maravilhoso, ela iria desenvolver aquela doença porque ela tem marcadores, mais de um marcador genético para aquela doença. Mas esses são raros, tá? Isso que eu quero dizer para vocês. Então vamos lá, outra coisa que provoca problemas na mitocôndria, estresse oxidativo. Então eu sempre falo que na base de todas as doenças crônicas pode existir alguma das três coisas, estresse oxidativo, glicação ou inflamação, ou ainda existirem as três coisas, como é o caso do diabetes, né? Ou então existirem duas dessas coisas. Então, se você tiver um organismo agredido, por exemplo, a gente falou na primeira aula, será que eu tive depressão e depois fibromialgia? Ou será que eu tive fibromialgia e daí depressão? Então, a gente sabe que uma coisa pode levar a outra. Então, se você passou por um estresse na sua vida emocional, um estresse até mesmo do trabalho, submeteu o teu corpo aos limites,
mesmo do sono, da fadiga, você pode provocar estresse oxidativo, que é o quê? Aumento de radicais livres e baixa concentração de antioxidantes, vitaminas antioxidantes, e diminuição de minerais que são importantes para as tuas enzimas antioxidantes poderem funcionar. Então a gente tem duas coisas que salvam a gente do estresse oxidativo, que são as nossas enzimas antioxidantes e são também algumas vitaminas, como a vitamina C, vitamina E, consumo de algumas substâncias que vêm das plantas, né, os antioxidantes das plantas lá, como o resveratrol, como a quercetina que está na maçã. Então existem várias substâncias que a gente precisa consumir para ajudar os nossos sistemas. Aí a gente fica estressado e comendo mal e aí quer ficar 100%. É difícil, tá? Uma pessoa que tem uma genética tão boa que submeta o corpo a esse tipo de agressão e não aconteça nada, tá? Eu acho que quando a gente é jovem, a gente até segura muita doença, não acomete. Ah, não, eu faço isso e aquilo, tô sempre bem. Na nossa vida, na nossa juventude, nosso corpo está altamente construtivo. Espera você chegar na hora que passa dos 25, 30, 35 anos. Aí vai vir a conta, né? O teu corpo vai começar a cobrar a conta que você deixou para ele pagar. Então, o estresse oxidativo é um fator que desencadeia problemas mitocondriais. Por quê? Porque é onde ocorre o metabolismo, onde eu tenho o tempo todo o oxigênio sendo utilizado, dentro da mitocôndria. Então, cada vez que você faz o ciclo de Krebs, que você faz produção de energia, que você, enfim, tem o teu metabolismo normal, você produz radicais livres. Só que ali existem enzimas que neutralizam, enzimas como a SOD, como a catalase, que são enzimas que vão neutralizar, que vão aprisionar, que vão neutralizar, tá, esse radical livre. E aí você mantém o teu corpo em equilíbrio e não tem degeneração. A partir do momento que o radical livre começar a aumentar, e aí a gente chama isso de estresse oxidativo, você vai começar a ter degeneração celular. Isso pode acometer diversos órgãos, e nesse nosso paciente que tem esse sistema muscular, tem essa fragilidade, vai acometer a fibromialgia, tá? Pode ser que um outro paciente seja submetido ao mesmo estresse e ele vai desenvolver doença cardíaca. O outro paciente vai ser submetido ao mesmo estresse e ele vai desenvolver doença pulmonar. Então essa questão genética, todo mundo tem fragilidades, todo mundo tem um elo fraco que vai estourar mais fácil caso o nosso corpo sofra injúria, tá? Então por isso que várias doenças diferentes são produzidas pelo mesmo gatilho, que é o estresse oxidativo, tá? Vamos lá, inflamação. Existe um nível de inflamação nesse paciente? Existe, tá? Pode não ser um nível alto como na osteoartrite, na artrite mesmo, na artrite reumatoide, nas outras doenças reumatológicas que existe uma inflamação extrema. Aqui não é assim uma inflamação muito alta, aguda, mas pode existir uma pequena inflamação sistêmica que precisa também ser controlada, tá? Então a gente tem aí algumas coisas que eu falei para vocês que a gente tem que pensar para tratar. Vou colocar aqui uma tabela que eu achei bem interessante de um estudo falando das substâncias que já foram testadas aqui e que tiveram um bom resultado na fibromialgia. Então vamos lá. 5-HTP. O que era mesmo o 5-HTP? Era aquele precursor, né, o 5-hidroxitriptofano. Era o precursor da serotonina. Então a gente viu aqui um estudo duplo cego, que significa que nem médico, nem equipe de saúde, nem paciente sabia quem estava tomando o 5-HTP e quem estava tomando o placebo. E aí a gente vê aqui quais foram os parâmetros avaliados no estudo. Nesse caso foi número de pontos dolorosos, dor, rigidez matinal e tudo mais. Aí o que deu de melhora? Melhora significativa nos sintomas de dor, rigidez matinal, ansiedade e fadiga, ok? Então quer dizer que modular a serotonina ajuda? Com certeza, tá? Um outro estudo com 5-HTP também deu melhora significativa
na dor, rigidez matinal, ansiedade e fadiga. Agora, o uso da clorela. Alguém lembra aí para que é a clorela? A clorela ela é considerada um depurativo, uma substância que limpa, sequestra metais pesados, limpa fígado, é usado também para quem quer emagrecer, mas aí é outro ponto. Então, qual foi a vantagem da utilização da clorela? Alívio nos sintomas da fibromialgia, em todos os sintomas, tá? L-carnitina, isso aqui é muito interessante. Então, melhora significativa nos sintomas da fibromialgia como um todo também. Quem lembra aí para que é a L-carnitina? Eu uso muito para quem quer emagrecer. Por quê? Ela vai melhorar a produção energética utilizando ácidos graxos. Isso mesmo, ela faz parte do transporte de ácido graxo para dentro da célula para ser transformada em energia. Ácido ascórbico mais um extrato de brócolis. O que é isso aqui? Antioxidantes, tá? A vitamina C é um potente antioxidante. Então, a redução da dor melhora na qualidade de vida. Metionina, o SAMe, né? L-adenosilmetionina. O que melhorou? Melhora nos sintomas de rigidez, fadiga matinal e humor. Então, aqui já deixei para vocês vários ativos. Eu uso mais antioxidantes, tá? Eu uso fórmulas completas de minerais antioxidantes para esse paciente. Muitas vezes eu vou colocar um resveratrol, uma quercetina ou alguma coisa mais específica para dor articular. Entre resveratrol e quercetina, para dor articular, mais a quercetina e a rutina também, tá? Todos são flavonoides de planta. Resveratrol tem muito resultado como antioxidante de endotélio vascular. Então, para pessoas que têm doença cardiológica, cardiopatias, tá? Então, a gente tem que estudar o quê? Quais os antioxidantes que nós vamos passar para o nosso paciente com fibromialgia. Então, ó, fiz um vídeo só para falar da creatina para vocês. Então, dentre as estratégias mais interessantes capazes de aumentar a oferta energética dentro da célula, é a suplementação de creatina, tá? Após a suplementação, os pacientes apresentaram um aumento do conteúdo de fosfocreatina, que tem um importante depósito de energia no músculo esquelético, já que ele transporta o fosfato para construir o ATP, tá? Então, ele aumentou a fosfocreatina e ainda melhorou, né, a produção energética. E esses pacientes que fizeram uso da creatina tiveram um aumento de força muscular, tanto em membros superiores quanto em membros inferiores. Então, fiz um videozinho essa semana só para falar de creatina. Quem não viu também assiste, tá? Que é bem interessante. Ele fala aqui que com o uso da creatina não houve melhora significativa na função cognitiva, qualidade do sono e tudo mais, mas teve um ganho de força. Então, quer dizer, para eu tratar, eu vou usar a creatina, mas ela não vai resolver tudo. Então, eu vou usar a creatina, eu vou usar meus antioxidantes, eu posso me utilizar da clorela para purificação, caso eu deseje, eu posso utilizar a L-carnitina. Então, você vai vendo quanta coisa interessante para você passar para esse paciente e ajudá-lo. Aquele estudo que a gente fez com os pacientes de fibromialgia, pessoal, eu fiquei triste, eu fiquei chateada, porque eu percebia que a farmacologia, eles chegavam pra gente ali no estudo tomando, além da gabapentina, analgésico, anti-inflamatório. A gente viu ali, mensurou também a quantidade de medicamento que esse paciente usa e não fica bem. Em vários momentos a gente pensa, se ele tomasse o medicamento A, B, C ou D lá e ficasse bem, sabe, e ficasse resolvido o problema dele, ele até suportaria o medicamento causando aí efeito adverso. Não pense que medicamento não provoca... tem medicamento maravilhoso que não provoca efeito adverso? Tem, mas a maioria provoca alguma coisa ou outra, né? Então, se você usa um nutracêutico, dificilmente você vai ter um efeito adverso, tá? Ou pelo menos vai ser muito menor a chance. Plantas, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque... os fitoterápicos aí tem que estudar cada um especificamente, porque eles também, sendo substância estranha ao nosso organismo, assim como o medicamento,
pode provocar algum efeito adverso, mas provocam muito menos do que os fármacos. Então, se você puder tratar esse paciente e ele reduzir o uso de medicamento analgésico, pessoal, dava de fazer um vídeo só para falar dos efeitos adversos dessa farmacoterapia da dor aí, que são terríveis, tá? Então, se você puder ajudar esse paciente a diminuir o uso de medicamento, já valeu a pena. A sair do estágio de dor 6 lá, que eles estavam, nenhum paciente conseguiu atingir estágio de 3, 2 de dor, que seria o mínimo de dor, tá? Infelizmente, a gente fez com praticamente 40 e poucos pacientes, enfim, foi um estudo que nós fizemos aqui. Então, a gente olhar esse tipo de situação, a gente sabe que tem muito a contribuir. Fora que a gente vai estimular, olha só esse slide. Como que eu vou, então, avaliar e tratar a fibromialgia? Primeiro, eu vou tratar a disbiose do meu paciente. Eu vou olhar o intestino dele, eu vou melhorar esse intestino. Quando eu fizer isso, eu vou melhorar N outros sistemas que têm problemas quando o intestino não está bem, tá? Quando a gente fizer um vídeo de disbiose, vocês vão ver quanta doença que a disbiose causa. É uma lista de problemas, tá? Então, eu já vou melhorando o estado geral de saúde do meu paciente quando eu começar a tratar a disbiose. Quando eu mostrar para ele o porquê que ele tem que se alimentar melhor. Que ele passe a entender que alimento não é brincadeira. Porque eu até fiz um videozinho esses dias que os pacientes não acreditam que comida possa fazer mal. Então, você botar na consciência desse paciente, né, uma alimentação funcional. Esse paciente que tem fibromialgia, pode pesquisar, pessoal, tem que reduzir glúten, leite ao mínimo, que são alimentos inflamatórios, tá? Tem muita gente que fica criando caso com essa questão de glúten e leite. Contra fatos é difícil ter argumento, né, pessoal? Então, vamos reduzir, não quer zerar, vamos tirar, jogar lá embaixo, vamos colocar para esse paciente alimento anti-inflamatório, tempero anti-inflamatório. Vamos aprender a apreciar outros alimentos. Não existe só pão e pizza. Existem tantos alimentos gostosos e maravilhosos para o nosso organismo. Então, isso a gente faz diferença. Exercício na fibromialgia, também dava de montar um vídeo só falando disso. O quanto ele ajuda, antidepressivo, é ansiolítico, melhora toda a microcirculação, que a gente tem um comprometimento da microcirculação. Inclusive, pode ser a microcirculação comprometida que desencadeia a fibromialgia e a mitocondriopatia, tá? Então, microcirculação lá, a paciente tem placa de ateroma formando aí no organismo, vai afetar a microcirculação. O paciente tem hiperglicemia, diabetes, vai afetar a microcirculação, tá? Então, microcirculação também provoca dor, microcirculação afetada. Então, exercício, vamos otimizar a nossa vida, vamos mudar de vida, gente, tá? Psicoterapia quando necessário. Sim, psicoterapia, ela é fundamental, porque algumas vezes a pessoa realmente passou por situações traumáticas que precisam ser tratadas por um profissional adequado. Gerenciamento do estresse, encontrar atividades que possam provocar relaxamento. Por que não dizer o exercício? O exercício provoca relaxamento, tá? Seja yoga, seja fazer alguma atividade que a pessoa goste e não tem feito, tem que achar tempo para relaxamento no dia. Melhora do sono, isso a gente pode contribuir, tá? Nas fórmulas. E tratamento, então, com a suplementação adequada. Amanhã nós vamos falar um caso clínico e eu vou mostrar mais alguns ativos para vocês. Eu quero que vocês levem esse raciocínio que a gente fez. Então, a gente precisa fazer o quê? Melhorar o hábito de vida desse paciente, estimular. Ah, mas ele não consegue fazer atividade física. Calma, passe para ele uma suplementação que ele vai diminuir essa questão de dor e aí ele vai conseguir fazer uma atividade física. Tá? Sair daquela dor intensa, que aí se anima a fazer, né? Então, hábito de vida é fundamental e suplementar, visando o quê? Acabamos de falar aqui, né? Nessa tabelinha tem a visão. Serotonina, né? Otimizar níveis de serotonina, seja prescrevendo 5-HTP e tratando o intestino, diminuir fungos intestinais,
Eu já fiz live falando sobre quais são as plantas antifúngicas do intestino, tá? Alho, inclusive, cápsula de alho, eu já recomendei tomar. Então tem forma de a gente diminuir fungos no intestino, tratar a desbiose, desintoxicar pode ser com clorela, pode ser com outras substâncias que também são desintoxicantes. Otimizando o fígado a gente já desintoxica. Colocar substâncias que aumentam a produção energética, tá? Já falamos aqui da carnitina, da creatina. E antioxidantes, é o mínimo. E ainda amanhã eu vou mostrar para vocês que eu uso algumas plantas anti-inflamatórias nesse paciente que tem muita dor. Beleza? Espero que tenha ajudado, pessoal, que tenha dado uma luz e que tenha mostrado para você o quanto você pode ser útil na vida dos pacientes com fibromialgia. Um abraço a todos.